Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa segunda aula de língua portuguesa com a turma do terceiro ano. Nós já estamos no nosso livro 4 e a unidade 8. Capítulo 1, textos que informam, das páginas 14 a 19. Os itens abordados nessa aula serão palavras com C ou C cedilha, a informação na reportagem, palavras com SC ou XC. As atividades referentes a esta aula serão mão na massa, páginas 15, 16 e 19. Para entender o texto, páginas 17 e 18. E ficha de atividades, páginas 5, 6, 7 e 8. Vamos começar na página 14, palavras com C ou C cedilha. Leia a manchete abaixo. Publicitário escreve cartas de amor e de perdão de graça no centro de Curitiba. Observe na manchete apresentada as palavras escritas com a letra C, conforme indicado a seguir. A gente tem aqui, gente, palavras em que existe o mesmo som que há em cachorro e palavras em que existe o mesmo som em que há em cebola. Bom, com C, com som de cachorro, nós temos cartas e Curitiba. Com C, com som de cebola, nós temos publicitário, centro, graça. Bom, a gente pode perceber que a letra C, ela vai apresentar diferentes sons conforme a vogal que irá acompanhá-lo. Então, por isso que às vezes a letra C, ela tem esse problema de causar uma certa confusão. Tanto C, quanto S, quanto C cedilha. Então, nós temos mesmo que conhecer algumas palavras. Então, nós já sabemos que dentro dessa questão, a gente tem algumas regrinhas que podem facilitar a escrita dos alunos. O C, antes das vogais A, O, U, ele vai ter o som de K, né? De K. Então, por isso que nós temos esse casinho entre essas duas tracinhos, significa som de, que é a pronúncia. Exemplo, casa, coelho e cubo. Então, o C, antes de A, O, U, ele vai ter o som de K. Já o meu C, antes das vogais E e I, ele terá um som de S. Exemplo, cenoura, cisne, cebola. Então, esse meu C, quando ele vem acompanhado das vogais E e I, ele tem som de S. Então, relembrando, antes das vogais A, O, U, o C tem som de K. E antes das vogais E e I, o meu C tem som de S. Para representar o som de S com as vogais A, O, U, a gente coloca o nosso cedilha embaixo. Então, gente, o C cedilha, ele só pode ser utilizado antes das vogais A, O e U. Outro detalhe, cedilha nunca vai iniciar uma palavra. Então, não existe palavras que comecem com C cedilha, tá bom? Então, se o teu C aparecer antes de A, O, U e tiver aquele som de S, ele é um C cedilha, tá certo? Então, só relembrando, C antes de A, O, U tem som de K, C antes das vogais E, I tem som de S e o C cedilha usado sempre antes das vogais A, O e U. Olha aqui os nossos exemplos: praça, paçoca e açúcar. Vamos para a nossa primeira atividade na página 15, mão na massa. Primeira questão. Complete as palavras a seguir utilizando sa, só ou su. Item A, caçarola. B, pescoço. C, laço. D, louça. E, caçula. F, doçura. E G, palhaço. Segunda questão. Identifique as imagens a seguir, escrevendo a palavra que representa cada uma delas. Vamos lá. Item A, poço. B, laço. C, calça.
de taça. Bom, gente, lembrando, né, que essas palavras que eu acabei de falar, elas têm cedilha, né, o C cedilha. Cuidado para não confundir S, C e o C cedilha, porque a pronúncia é muito parecida em determinadas palavras, então tem que realmente conhecer a palavra para evitar esses erros, porque não existe uma regra que vá abranger todas as palavras da língua portuguesa. Página 16, a informação na reportagem. Você vai conhecer agora outro exemplo de texto jornalístico, a reportagem. Leia com atenção e, em seguida, responda as questões propostas. A gente já viu na nossa aula anterior notícia e agora nós vamos estudar um outro gênero também pertencente aos textos jornalísticos, que é a reportagem. Mesada deve ter significado educativo. Liberar dinheiro para os filhos é um poderoso instrumento de educação financeira, que gera dúvidas na hora de ser posto em prática. Ana Carolina Neri. Muito mais do que evitar que os filhos peçam dinheiro a todo instante, a mesada ou semanada tem um importante impacto na vida de uma criança. Se bem trabalhada pelos pais, a medida permite que se tornem adultos mais equilibrados financeiramente. Segundo o economista Gilmar Mendes Lourenço, coordenador do curso de Economia da FAI Centro Universitário, o que se vê hoje, principalmente entre universitários, é um espírito de responsabilidade financeira bem desenvolvido. É uma geração entre 18 e 30 anos que foi a primeira a sentir essa modificação na vida social, incomum para seus pais. Para que tenha efeitos positivos, o primeiro cuidado é definir bem qual é a finalidade da mesada. Os filhos precisam saber que o dinheiro é para que comprem o que gostam, mas que é um recurso finito. Segundo o economista Carlos Eduardo Guimarães, diretor financeiro da Fundação de Estudos Sociais do Paraná, FESP, o valor não pode ser alto, muito além dos gastos que os filhos costumam dar aos pais, para que o dinheiro não seja desperdiçado. Outra medida importante é cortar presentes fora das datas especiais. Do contrário, não estarão dando a noção de limite. Primeira questão para entender o texto, página 17. Qual é o título do texto? Bom, mesada deve ter significado educativo. Segunda questão, o texto traz uma reflexão sobre o tema? Sim, a gente pode perceber que ali há uma reflexão sobre a questão da mesada. Terceira questão, sobre o assunto principal do texto, assinale a alternativa correta. O texto comenta sobre a importância da mesada, com certeza, gente, ele fala sobre a importância que a mesada pode impactar na vida das crianças. O texto informa o que aconteceu recentemente com a mesada de uma criança? Não, ele não informa, até porque ele não é uma notícia, ele é uma reportagem. Quarta questão, no texto, dois economistas opinam sobre a importância da mesada. Quem são eles? Os dois economistas, gente, são o Gilmar Mendes Lourenço e o Carlos Eduardo Guimarães. Quinta questão, os filhos precisam saber que o dinheiro é para que comprem o que gostam, mas que é um recurso finito. O que significa a palavra finito? Bom, finito é o contrário de infinito. O finito é algo que tem fim. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre o gênero reportagem. Bom, gente, a reportagem ela também é um gênero que pertence aos textos jornalísticos, tem o objetivo de informar o leitor sobre algo, mas além de informar, ele vai motivar esse leitor a refletir e criar uma opinião sobre o assunto. Tá? Então, diferente da notícia que só informa, a reportagem ela não só informa, como ela pode, ela é opinativa. Ela não só informa, como ela pode influenciar na opinião do leitor. Pode ser composta de texto escrito, imagem, som e vídeo. Geralmente apresenta dados com base comprovada. Então, qual é a diferença entre notícia e reportagem? A notícia ela é um texto mais curto, ela é um texto que tem o objetivo só de informar algo que aconteceu ou acontecerá. A reportagem ela é um texto mais estruturado,
É um texto em que o repórter ele vai fazer uma pesquisa sobre aquele assunto, coleta dados, né? Coleta opiniões de especialistas para dar uma maior credibilidade ao texto. E ela também é assinada, ela traz ali a opinião do autor. A notícia não, como ela só informa, ela não traz, ela não é assinada pelo autor. Tá? A reportagem, ela também, gente, tem uma estrutura parecida com a notícia, né? Só que não é tão parecida assim. Por exemplo, a notícia, o primeiro parágrafo é o que contém a maior quantidade de informações. Já na reportagem, o primeiro parágrafo, ele informa o assunto que será retratado. Ele não tem tantas informações. Os outros parágrafos é que contém a maior quantidade de informações e detalhes sobre o assunto que será descrito. Tá? A reportagem ela pode usar como base uma notícia. Isso acontece muito, às vezes, nos programas da TV. Às vezes há uma notícia importante na TV, passa durante a semana, e no domingo você tem uma reportagem especial sobre aquele assunto que foi retratado na notícia. Palavras com SC ou XC, página 18. Na palavra piscina, são usadas duas letras para representar o som de S, que é o S e o C. Conheça mais algumas palavras que também são escritas com SC. Crescer, descida, adolescente, fascinante. Além do SC, existe outro par de letras que também tem o som de XC. Por exemplo, há nessas palavras excelente, excesso, excêntrico e excepcional. Atenção, nem sempre o SC e o XC representam o som de S, tá? Em algumas palavras ele pode ter som independente. Exemplo, escrever e excursão. Gente, o que é o SC e o XC? O SC e o XC, quando eles têm som de S, eles são chamados de dígrafos. Dígrafos são duas letrinhas que possuem representam um único som, um único fonema, tá? Isso não acontece em todas as palavras. Existem palavras em que essas duas letras representam sons distintos e por isso elas não são dígrafos. Por exemplo, escrever. Eu tanto pronuncio o S no es, como eu pronuncio o C no cre, né? A mesma coisa acontece com excursão e com exclamação. Eu pronuncio o meu X, e o clamação, clã, eu pronuncio o meu C. Então, quando elas aparecem juntas com um único som, que é o som de S, elas são dígrafos. Aí, gente, é mais um item para a gente se atentar na hora da escrita da palavra. O S, o C cedilha, o SC e o XC, todos podem ter som de S. Então a gente tem que ter muito cuidado na escrita da palavra. Gelânia, tem alguma regra que vai abranger todas as palavras? Não tem. Por isso que é tão importante a leitura, para que vocês entrem em contato com outras palavras e aprendam a escrita delas. Pão na massa, primeira questão, página 19. Leia a tirinha a seguir do cartunista brasileiro Jean Galvão. Uau, um peixe de brinquedo, faz barulhinho e vou levá-lo para a casinha dele. Onde é? Na piscina de bolinhas. Primeira questão, qual é a intenção da menina de colocar o peixinho na piscina de bolinhas? Fazer uma boa ação, né? Para ela ali é a casinha dele, então ela vai colocar na piscina de bolinha para poder fazer uma boa ação. Segunda questão, você sabe o que são ditados populares? São frases ou expressões que transmitem conhecimento sobre a vida. Aquelas frases que os pais falam pra gente que acabam transmitindo certo conhecimento. Qual dos ditados populares a seguir poderia representar a atitude da menina na tirinha? O peixe morre pela boca? Quem avisa amigo é? Também não. Fazer o bem sem olhar a quem. Ou seja, ela fez o bem sem nem analisar que era só um peixinho de brinquedo. Terceira questão. Encontre na tirinha uma palavra em que o SC tenha som de S. Isso acontece na palavra piscina. Quarta questão. Pinte as palavras em que o SC e o XC representam o som de S. A gente tem aqui a palavra excessivo, efervescente, nascer, disciplina e exceção.
Agora nós iremos corrigir a nossa ficha de atividades, página 3. Vocês vão ligar que na primeira questão cada palavra é o seu sinônimo, ou seja, a palavra que corresponde ao mesmo significado. Então vamos lá. Ajudar, vocês ligarão a auxiliar. Calmo, sossegado. Aroma, cheiro. Morar, residir. Pacote, deixa eu ver aqui, embalagem. Bonito, belo. E o certo, correto. Segunda questão. Vocês irão sublinhar a palavra que corresponde ao sinônimo da palavra que está fora da caixinha. Vamos lá. Primeira caixinha. Ganhar é a mesma coisa que vencer. Longe é a mesma coisa que distante. Gostar, apreciar. Apaixonado, enamorado. Informação, conhecimento. Página 4, terceira questão. Reescreva as frases a seguir, substituindo a palavra destacada pelo seu sinônimo. Item A. Eu adorei o livro que lemos. Eu amei o livro que lemos. Lembrando que quem colocou um sinônimo diferente do meu, mas que tem o mesmo significado da palavra destacada e não altere o contexto, não tem problema, pode deixar. Item B. Fui a um novo parque este fim de semana. Visitei um novo parque este fim de semana. C. Meu gatinho é muito fofo. Meu gatinho é muito lindo. D. Ganhei uma bola do meu colega. Recebi uma bola do meu colega. Quarta questão. Vocês irão encontrar o sinônimo de cada palavra aqui, que está do lado de fora. Vocês vão procurar o sinônimo delas dentro do caça-palavras. Então, vamos lá. Calmo é a mesma coisa que tranquilo. Divertido é a mesma coisa que alegre. Desculpa, gente, do que é alegre, no caso. Contente, né? Divertido pode ser também engraçado. Contente pode ser de alegre. Saboroso, delicioso. E mal, a mesma coisa de ruim. Página 9. Leia a reportagem a seguir para realizar as atividades. Crianças que têm alimentação saudável são mais felizes, diz estudo. Pesquisa analisou dados de mais de 7 mil crianças europeias. O ditado "somos o que comemos" acaba de ganhar ainda mais respaldo científico. Um estudo da Universidade de Gothenburg, na Suécia, analisou dados de 7.675 crianças europeias entre 2 e 9 anos e descobriu uma sólida conexão entre alimentação e bem-estar psicológico. Quando o estudo começou, os pais dos participantes responderam ao questionário indicando quantas vezes por semana os filhos consumiam determinados tipos de alimentos. As crianças, então, receberam uma tabela mostrando que mudanças deveriam fazer para ter uma dieta mais saudável, consumindo menos açúcar e gordura e mais frutas e vegetais. Após 2 anos, elas foram entrevistadas sobre autoestima, problemas emocionais e relacionamentos com pais e colegas. Os estudiosos descobriram que as crianças que mantiveram uma alimentação saudável no período demonstraram ter mais autoestima e melhores relacionamentos com os colegas do que as que não seguiram as recomendações alimentares. O resultado foi independente do peso das crianças e da situação socioeconômica de suas famílias, o que surpreendeu os pesquisadores. Mesmo crianças acima do peso que mantiveram uma alimentação saudável demonstraram ter boa autoestima. Primeira questão da página 10. Agora que você já sabe o que é uma reportagem e quais são os elementos presentes em sua estrutura, preencha o quadro abaixo com as informações. Título da reportagem: Crianças que têm alimentação saudável são mais felizes, diz estudo.
Tema: o ditado somos o que comemos acaba de ganhar mais um respaldo científico. Um estudo da Universidade de Gothenburg, na Suécia, analisou dados de 7.675 crianças europeias entre 2 e 9 anos e descobriu uma sólida conexão entre alimentação e bem-estar psicológico. Segunda questão: de acordo com a reportagem, as crianças deveriam ingerir maior quantidade de quais alimentos? Bom, de frutas e de vegetais. Terceira questão: o que aconteceu com as crianças que melhoraram os hábitos alimentares? Bom, elas melhoraram também a autoestima e as relações. Bom, já vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e compreendido todo o nosso conteúdo, né? Continuem acompanhando as nossas postagens através da nossa agenda eletrônica. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!